Mas eu quero contar para vocês um caso interessante que eu vivi, estou vivendo. Nas experiências de aprendizado que eu vivo pessoalmente, eu ganhei um casal de canarinho. Eu já contei aqui para vocês. E eu comecei a aprender como é que eles constroem a vida deles. E comecei a entender o mecanismo. Então, ela deu a primeira cria, pôs o ovinho, nasceu um filhote. Os dois cuidaram. No período em que ele estava chocando, e ela fica 14 dias chocando, mais ou menos, ela quase não saía do ninho. O macho ia lá, punha comida na boca dela. O canarinho, marido, ia lá, comia e trazia para ela comer. Algumas vezes, ela saía do ninho, ia lá, comia um pouquinho e voltava. Nasceu o primeiro filhotinho e os dois cuidaram do filhote. Macho e fêmea. Não era só a mulher que ia lá, comia e trazia comida. O marido também, o pai também. Aí, esse já empenou, né? Já parou de precisar comer, e enquanto ele estava terminando essa fase, ela já estava montando o ninho para a segunda cria. Já tinha tirado o cara do ninho, já tinha expulsado ele de casa. Sai daí que vem mais outro. Aí ela começou já a montar o segundo ninho. Quando ele já estava comendo sozinho, já tinha tirado da gaiola, ela começou a montar e deu a segunda cria. Botou os outros ovos. Desses outros ovinhos, ela pôs 3. Um morreu, um não gorou, o outro caiu. Aliás, os dois nasceram. 2 deles nasceram. E os 2 começaram a cuidar da ninhada. O terceiro ovinho não nasceu nada, gorou. Na terceira cria, e foi assim, do mesmo jeito. Ele cuidava dela quando ela estava tomando conta lá dos ovinhos, punha comida na boca, de vez em quando ela saía. Eu já vi, inclusive, ele chocando. Quando ela saiu para comer, ele foi no ninho e começou a chocar o ovo. Você vai falar canarinho gay, já se viu uma coisa dessa? É, nosso conceito, ou preconceito ignorante é assim. Aí nasceram os 2 filhotinhos e tudo bem. Na terceira postura, ela colocou 4 ovos. Dos 4, os 4 nasceram. Só que, ou melhor, os 4 estavam para nascer. Ela jogou do ninho 2 antes de nascer. Quando caiu o ovinho, ele estourou e eu vi que tinha um embrião se desenvolvendo. Sobraram só 2. Eles cuidaram dos 2, mas um deles foi pisoteado lá pela mãe, sei lá, aquele ninho apertado, né? Aquela concorrência toda. Não sei porquê, acabou morrendo, ficou um. Bom, aí teve a postura seguinte, em que ela pôs 5 ovos. Daí, né? Vamos ver. Começou com 1, com 2, 3, agora são 5. Nesse meio tempo, veja só que interessante. Quando já estavam com 4 ovos, o ninho, houve um problema, eu não sei se caiu o ninho, os ovos. Aconteceu alguma coisa que agora eu não me recordo, que os ovos se perderam. E aí eu fiquei preocupado. Então eu conversei com um tratador, ele falou assim, não, faz o seguinte, tira o ninho. Ela largou os ovos lá. Tira o ninho, que ela vai, depois de uns 2, 3 dias, ela volta. Ela volta e começa a refazer o ninho. Então, eu tirei. Quando pus de volta o ninho 2 dias depois, eu já coloquei os materiais, ela já começou a construir o ninho tudo de novo. Aqueles 4 ovinhos que tinham sido prejudicados lá, não sei porquê, eu deixei de lado e ela pôs os 5 últimos, né? Os 5.
Bom, daí eu falei, agora vai nascer e vamos ver o que vai dar. Nasceram os 5 filhotes. É a última cria que está tendo. E o marido, então, imagina, pai de 1 é fácil, pai de 2 é fácil, mas pai de 3 já é complicado. Agora, pai de 5, a coisa tá feia. E o pior é que tem que ser os 2. Então começou, comida. Aí eu tinha que fornecer, né, a cesta básica. Porque senão eles não têm de onde tirar, eles estão engaiolados. E numa destas, a folha do almeirão era tão grande que eu pendurei a folha e a folha ficou lá bonitona, presa lá com o ganchinho. E eu esqueci de fechar a portiolinha. Ou seja, a gaiola ficou com a portinhola aberta. E os 5 filhinhos esperando a comida. Na hora eu comecei a ouvir assim, estava muito silencioso lá fora. Deixa eu dar uma olhada. Quando eu cheguei na gaiola, a muito esperta da mãe com 5 filhos tinha se mandado. Ela fugiu da gaiola. Aí eu vi o buraco, fechei antes que o pai saísse, né? Falei, o filho é dele, ele vai cuidar agora, vamos ver o que ele faz. Resultado. Eu fiquei pensando, agora sem a mãe, os pobrezinhos vão morrer. O que aconteceu? Qual é a função do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos. O macho começou a cuidar sozinho dos 5 filhos. Não fez greve, não fez lá protesto, não fez abaixo-assinado, não reclamou, eu estou trabalhando sozinho, quero direito dobrado, hora extra, nada. Imagina você ter 5 filhinhos gritando desesperadamente por comida. E ele sozinho cuidou dos 5. Quer dizer, ele tentou fazer isso, mas aí aconteceu que, como as crias eram de dias diferentes, os que nasceram primeiro começaram a ficar maiores do que os outros. E o maior, né, grita mais, reclama mais, abre mais a boca e come mais. E os 2 menorzinhos foram ficando mais mirradinhos. Então, um dos dias que eles já tinham saído do ninho, eu cheguei lá, um dos pequenininhos tinha morrido. Eu pensei, será que pegou doença? Não, não pegou doença. Eu descobri isso depois. Porque aí os outros estavam grandes, 3 estavam bem grandões, e o outro que sobrou estava mirradinho, desesperado de fome. E o pai não conseguia dar comida para ele, porque a hora que o pai chegava para dar, os outros vinham na frente e comiam toda a comida que ele regurgitava na boca. Aí tive que eu assumir a paternidade. E aqui faz uma semana que eu estou com o baixotinho enfiando a papinha na goela dele. Mas agora ele já está forte de novo, agora ele já está... Hoje já estava comendo sozinho algumas coisas. Para dar um apoio. Mas o que isso ensina a gente é que, você pensa que é a mãe que tem que criar, que é a mãe que tem que fazer? Não. No reino animal, no caso do passarinho, você tem os 2 trabalhando. E quando falta um, o outro está cuidando. E se todos os 5 tivessem nascido no mesmo dia, tivessem do mesmo tamanho, ele estaria alimentando os 5. Como estava alimentando nessas condições. Você imagina então o que significa, num passarinho, a responsabilidade de ter 5 filhotes no ninho e ele cuidar sem o apoio da esposa. E aí a gente vê como ainda está faltando para o ser humano uma noção mais profunda a respeito disso.